Oi gente, nós somos da FCJ, do curso de Engenharia Civil, e a gente está aqui para apresentar para vocês um asfalto permeável. Vocês já imaginaram um asfalto que consegue absorver 4.000 litros de água em 60 segundos? Bom, seguindo nesse tema de como a impermeabilidade do solo pode afetar nas nossas vidas, nós podemos reparar na maneira como somos acostumados com a vida urbana. Pensando nisso, podemos reparar que com pouca frequência nós percebemos com profundidade o quanto que a ideia da urbanização das regiões afeta as nossas vidas. A urbanização, no geral, possui um impacto que pode gerar uma reação em cadeia que destrói biomas. É o caso das maiores cidades que nós conhecemos e que veremos mais adiante. Bom, relacionando com a sociedade atual, nós temos, por exemplo, o maior estacionamento asfaltado do planeta fica na Bahia e possui um tamanho estimado de 272 mil metros quadrados. O estacionamento fica na Basílica de Aparecida e é famoso por comportar muitos carros nas épocas de viagem de final do ano de religiosos. É interessante que no início do século XIX, apenas 5% da população vivia em cidades. E no início do século XXI, esse número já tinha subido para mais de 50% da população. Outro fato que influencia muito a ideia da convivência em cidades é que pesquisas apontam que a impermeabilização de 20% de um lote aumenta em pelo menos 8 vezes o volume de água que se acumula durante as chuvas nessa região. Então, nós podemos ter uma ideia de quão desagradável pode ser essa impermeabilidade do solo em longas áreas, já que o escorrimento superficial é muito grande e em algumas regiões das cidades não há uma estrutura correta para que esta água seja canalizada. Quando nós pensamos, então, na ideia de uma urbanização, a principal característica que afeta o solo, com certeza, é o asfalto. Mas o que é o asfalto? O asfalto é um betume espesso de material aglutinante escuro e reluzente, de estrutura sólida, constituído de misturas complexas de hidrocarbonetos não voláteis de elevada massa molecular, além de substâncias minerais e resíduos da destilação a vácuo do petróleo. Não é um material volátil e é solúvel em bisulfeto de carbono e também amolece a temperaturas entre 150 graus e 200 graus Celsius. Com propriedades isolantes e adesivas. Também denomina a superfície revestida por esse betume. Agora, definindo o asfalto permeável, podemos dizer que ele é conhecido como camada porosa do asfalto, ou CPA, e trata-se basicamente de uma forma granular do asfalto que a gente já conhece, que visa preservar a absorção das águas em relação aos outros tipos de solo. A ideia é evitar que enchentes ocorram em períodos muito chuvosos, que pode ocorrer em determinados locais e causar acidentes e inundações que podem acabar deteriorando o espaço público. A ideia também é que o asfalto poroso sirva para filtrar as águas pluviais e abastecer os sistemas de drenagem, ou seja, os lençóis freáticos da região em que haja o asfalto poroso ficariam enriquecidos. Basicamente, ele é constituído por duas camadas. A parte superficial do asfalto possui pequenas pedras ligadas a ele. A parte interna é grossa, formada principalmente por brita. Depois de armazenada por algumas horas, a água da chuva que caiu sobre o nosso asfalto poroso ou CPA desce para o subsolo e chega até o lençol freático. Ou, em alguns casos, dependendo do sistema, é conduzida para a drenagem em bueiros, bocas de lobo e reservatórios para que ela possa ser reaproveitada. Obviamente, cada parte desse processo, quanto mais econômico, se torna mais caro de ser produzido. Bom, eu vou falar um pouco sobre os pontos positivos do asfalto permeável. Que um deles é a redução do escoamento superficial das águas, que, como consequência disso, abastece os lençóis freáticos, já que a água ela é permeabilizada camada por camada até chegar no aquífero, mas sem levar poluentes. Facilita também no tratamento de esgoto, que em casos de chuvas fortes
os lixos são levados para esse sistema, mas com esse produto e essa tecnologia, diminui-se a pressão sobre esses canais subterrâneos, uma vez que os poluentes são retidos pelo produto. E outro ponto positivo é auxiliar no controle de inundações e da poluição, já que evita enchentes e retém o lixo. O asfalto facilita as ações de combate às cheias e os poluentes trazidos por ela. Um dos pontos negativos do asfalto permeável está em não suportar o tráfego pesado. A invenção é uma mistura de cimento, água e outros materiais, mas possui pouca areia, comparado com o convencional. Esses materiais influenciam na resistência do pavimento, mas há uma relação inversa com a permeabilidade. Em outras palavras, quanto maior a resistência do produto, menor será a sua permeabilidade. Logo, não pode ser aplicado em locais onde trafegam veículos pesados, como ônibus e caminhões. A solução é aplicar o produto em ciclovias, calçadas para pedestres, quadras poliesportivas e estacionamentos para veículos leves. Outro ponto negativo é o custo de se fazer o calçamento. De acordo com os desenvolvedores do projeto, implementar a solução torna-se de 20% a 25% mais caro que o pavimento tradicional. Então, somente consegue-se igualar o preço do orçamento quando comprado em larga escala. Para prosseguir o assunto de impermeabilidade dos solos, a gente pegou alguns exemplos aqui de solos à brita, um solo com uma vegetação, areia, humus e argila. E a gente vai fazer um experimento bem básico para testar só a impermeabilidade do solo. E a gente colocou uma gazinha aqui embaixo e os tipos de solo. Agora nós vamos colocar água para testar a vazão de cada um desses tipos de solo. Sim, agora nós podemos observar que a brita foi o que escoou mais rápido, né? E a argila é o mais impermeável. Os outros praticamente também já escoaram. Esse vegetal a gente pegou em casa mesmo, então assim, ele teve uma impermeabilidade um pouco mais baixa que desse kit, né, que é o solo adubado que a gente comprou na floricultura, e é isso. Bom, como experiência opcional para o tema que estamos realizando, nós vamos tentar criar uma mini placa de concreto aqui em casa que seja permeável. A ideia é que a gente vai usar uma pequena quantidade de cimento e uma pequena quantidade de brita. A ideia do experimento é usar 1/3 de brita para cada 3 volumes de cimento. Então a gente vai tentar fazer isso aqui tudo sobre uma superfície que tem um pano, esperar secar e depois fazer o teste. Óbvio que não é na maneira profissional, como é feito o asfalto permeável, mas nós pegamos isso a partir de uma ideia de fazer um jardim com concreto permeável. Então a gente vai ver se vai dar certo.